Recentemente foi anunciado o novo jogo da franquia Assassin's Creed, que vai se passar no Japão do século XVI. Dentre as duas opções de personagem disponíveis para os jogadores está Yasuki, um homem africano e de pele negra retratado como um samurai, o que gerou repercussão e debate. Afinal, existiu um samurai negro? Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Entenda mais sobre portugueses no Japão nesse Nerdologia sobre se existiu um samurai negro chamado Yasuki. A série de videogames Assassin's Creed une aventura, furtividade, ação, reprodução de períodos e lugares históricos e ficção científica. Sim, ficção científica, já que uma grande empresa de tecnologia farmacêutica se passar pelos templários ou equipamentos serem utilizados para recriar e explorar memórias supostamente genéticas passadas pelos séculos até um funcionário de um bar em Dakota do Sul é ficção científica. Isso permite aos desenvolvedores dos jogos tomar liberdades e criar universos cativantes e jogos que te prendem na cadeira. Ao mesmo tempo, a série de jogos também preza bastante pela pesquisa e pela fidelidade histórica e arquitetônica, o que leva ao debate atual sobre Yasuki. Em 1543, ocorreu o primeiro contato entre o arquipélago do Japão e os europeus, com a chegada dos primeiros mercadores portugueses. É o início do período do comércio Nanban, literalmente bárbaros do sul, já que para os japoneses desse período de alguns séculos seguintes, todos os estrangeiros seriam bárbaros. Os portugueses eram intermediários entre comerciantes japoneses e chineses, transportando cargas e contornando a proibição do comércio direto entre os dois povos, proibição imposta pelo imperador chinês como represália às atividades de piratarias japonesas. As proibições chinesas levaram ao aumento da presença de comerciantes estrangeiros e do contrabando. Com o passar dos anos, o intercâmbio comercial e cultural entre portugueses e japoneses apenas aumentou. Um dos legados desse intercâmbio é a quantidade de palavras japonesas atuais que têm origem no idioma português, como beranda e chamar um certo país de oranda. O século XVI é parte de um período maior chamado de Japão feudal, termo que é uma analogia eurocêntrica, já que o feudalismo foi um fenômeno europeu. Em japonês, o termo usado para esse período histórico do país é Hokkenseido, algo como sistema de obrigações, e esse período durou de 1192, quando Minamoto no Yoritomo fundou o primeiro shogunato, até 1868, com a restauração Meiji. O shogun era uma espécie de ditador militar em nome do imperador, um líder a quem os daimyo deviam lealdade. Já um daimyo era um senhor de terras que governava um território e tinha a lealdade de samurai ao seu serviço e das famílias desse território. A presença portuguesa, então, dependia das aprovações e de alianças com esses senhores de terras e, em último caso, da autorização do shogun. Muitas vezes, essas relações eram violentas, com portugueses sendo mortos pelos japoneses, especialmente se estivessem tentando espalhar o cristianismo, já que esse é outro legado importante português no Japão, a introdução do cristianismo. Portugueses da Companhia de Jesus, popularmente chamado de jesuítas, convenceram o senhor local, Omura Sumitada, para a construção do porto de Nagasaki em 1571, projetado especialmente para navios de modelo europeu e por onde os portugueses e neerlandeses podiam fazer seu lucrativo comércio pagando taxas ao daimyo. Os primeiros jesuítas chegaram em 1549, liderados pelo luso-basco Francisco Xavier, que batizou a primeira pessoa japonesa no cristianismo. Devido a essa presença jesuíta, que temos muitas fontes escritas europeias sobre o Japão desse período, como a primeira gramática do idioma japonês, escrita pelo português João Rodrigues em 1604. Um dos jesuítas que foi ao Japão foi o italiano Alessandro Valignano, que chegou em 1579 com a tarefa de inspecionar todas as missões jesuíticas na região que a companhia chamava de Índias, o que na verdade é toda a Ásia e a costa oriental da África. Com ele estava um homem negro escravizado, provavelmente original de onde hoje é Moçambique, e que Valignano comprou ou recebeu da companhia quando estava na atual Índia. O nome original, idade, etnia ou local de nascimento exato desse homem são desconhecidos.
A escravidão e alguns tipos de servidão eram presentes no Japão também, até serem abolidas em um primeiro momento. Os portugueses, inclusive, vendiam pessoas japonesas escravizadas na Europa, especialmente mulheres que eram exploradas sexualmente. Os japoneses escravizados eram, em maioria, prisioneiros de guerra ou pessoas vendidas por suas famílias endividadas. Em 1581, Valinano solicitou uma audiência com o shogun Oda Nobunaga antes de ir embora do Japão, para garantir que os jesuítas poderiam continuar suas atividades no arquipélago. Ele estava acompanhado do jesuíta português Luiz Frois como intérprete e do homem escravizado africano, e as cartas relatando o encontro foram publicadas em 1598. Segundo Luiz Frois, japoneses se amontoaram na rua para poderem ver o homem negro e despertou a curiosidade de Oda Nobunaga, que ordenou que o homem entrasse no salão principal. Segundo Valinano, Oda Nobunaga, pensando que a pele escura poderia ser efeito de tinta, ordenou o homem a tirar sua camisa e lavar seus braços e peito. Já a crônica japonesa Shinshokoki descreve um monge negro dos cristãos chegou. Ele aparenta ter 26 ou 27 anos de idade. A cor escura de seu corpo é como a de um touro. Ele é saudável e de porte físico. Mais ainda, ele tem a força de mais de 10 homens. Sabemos também que ele era muito mais alto do que a média de um samurai do século XVI. Segundo o mesmo documento, um homem negro foi tomado como vassalo por Nobunaga-sama e recebeu uma pensão. Seu nome foi decidido por Yasuke. Yasuke. Ele também recebeu uma espada curta e uma casa. Às vezes ele carregava os equipamentos de Nobunaga-sama. Ou seja, o nome Yasuke foi dado pelo próprio Shogun e significa algo como o escuro. E ele não era mais um homem escravizado, recebendo pensão, uma arma e uma casa no castelo. O grande debate sobre Yasuke não é sua existência ou não. Existem registros diversos o suficiente para testarmos que ele existiu sim. O debate é se ele foi ou não um samurai. Não existem registros que fazem menção a ele como um samurai. Por outro lado, outro jesuíta português escreveu que Yasuke aprendeu japonês e que Oda Nobunaga gostava de sua companhia e o protegia, e que algumas pessoas na corte acreditavam que Yasuke poderia se tornar um dono, ou seja, um pequeno grau honorífico. O uso do termo dono não necessariamente significa estar acima de um samurai, mas pode indicar isso. Importante mencionar também que, nesse período, a distinção entre um samurai e um vassalo armado de um senhor ainda não era tão clara quanto seria posteriormente. Sabemos por outra carta japonesa de 1582 que Yasuke acompanhou Nobunaga em batalha. Finalmente, no dia 21 de junho de 1582, Oda Nobunaga foi traído e atacado por Akechi Mitsuhide, um dos seus vassalos, no que ficou conhecido como o incidente Honnoji. Yasuke estava no palácio e foi capturado em combate, mas foi solto pouco depois. Yasuke seguiu então ao castelo do filho de Nobunaga, onde foi novamente capturado em combate. Segundo Luiz Frois, o próprio Akechi o libertou, afirmando que ele não seria executado por não ser japonês. Ou seja, Yasuke combateu e manteve sua lealdade ao senhor Nobunaga. Yasuke retornou para os jesuítas e, fora esse período de 3 anos no Japão, sendo 15 meses de serviço ao Shogun, nada sabemos sobre ele. É possível que Yasuke tenha sido retratado em um painel de 1605, lutando sumô com Oda Nobunaga, embora não se possa afirmar isso certamente. A existência de Yasuke, sua posse de armas e sua participação em combate são fatos comprovados. Seu status na corte, se um samurai ou outro tipo de vassalo, é debatível. Sabemos também que discutir fatos muitas vezes é apenas desculpa para posturas racistas ao debater um jogo com ficção científica em seu universo. Lembra que esse vídeo é um recorte, claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre os comandos ingleses na Segunda Guerra Mundial, comentaram que o ator Christopher Lee foi um comando na Segunda Guerra. Na verdade, ele foi sim parte de operações especiais de inteligência, mas da Força Aérea Britânica. Inclusive, o diretor Peter Jackson conta que, durante as filmagens de Senhor dos Anéis, Christopher Lee o corrigiu sobre o som que uma pessoa faz ao ser esfaqueada, provavelmente experiência em primeira pessoa.
Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, ative as notificações de nosso canal para conhecer mais sobre história e até a próxima!